Amém. Vamos abrir nossa Bíblia na primeira carta de João. Primeira carta de João. Vamos ler do capítulo 2, verso 28, até o final do capítulo 3, verso 24. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 28. Se você puder ficar de pé para fazermos essa leitura. E agora, filhinhos, permaneçam nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo o que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Senhor, obrigado. Obrigado por essa leitura, obrigado pela tua palavra. Fala conosco nessa noite, socorre-nos, ajuda-nos, ó Deus, e que o Senhor venha suprir cada uma das minhas incapacidades, ó Pai, e que eu não atrapalhe o teu falar nessa noite, e que o teu Espírito nos alimente, que a tua palavra nos edifique, nos corrija e nos ajude, nos socorra.
Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Bom, nós temos visto até agora que João escreveu essa carta para tratar da questão dos falsos mestres. Nós estamos falando isso desde o início, que esses falsos mestres estavam trazendo heresias para dentro da igreja, sendo que a igreja naquela época, ela acontecia dentro das casas. Então, não há que se falar de um templo como nós temos aqui. As pessoas não iam a um lugar para se reunir. A igreja, ela acontecia dentro dos lares. Então, mais do que detalhar essas heresias que ele está combatendo, João escolhe um outro método de trabalho. Ao invés de se debruçar pelas heresias, e a gente quase não vê ele fazendo referências às heresias desses falsos mestres, o que João se concentra em fazer é ensinar aos seus discípulos, aos membros das igrejas que estão debaixo da sua responsabilidade, ensinar essas pessoas a identificar quem procede de Deus e quem não procede de Deus. Então, João está dedicado aqui a dar ferramentas para que os seus discípulos possam identificar quem são aqueles que estão se aproximando para ensinar. Porque, como já falamos, os pregadores dessa época, eles eram itinerantes. A igreja se multiplicou e cresceu porque os homens iam pregando o evangelho de cidade em cidade. E a hospitalidade era recomendada, porque esses homens saíam para pregar o evangelho e em algum momento precisariam de um lugar para dormir, de um lugar para comer, precisariam ser acolhidos. Então a igreja era exortada, era recomendada, incentivada a receber esses pregadores. Só que os falsos mestres estavam encontrando ocasião nessa hospitalidade. Então João, ele está aqui dando ferramentas para decidir, para eles discernirem quem seriam os mestres que deveriam ser recebidos nas suas casas e que deveriam ser ouvidos nos seus cultos. Então ele traz 3 testes. Nós já vimos exemplos desses 3 testes, né? O primeiro teste é o teste moral, ou seja, avaliar o comportamento dessas pessoas, se eles estão se comportando como pessoas que nasceram de novo, se tem um comportamento santo. O segundo teste é o teste social, que tem a ver com o amor, se amam os seus irmãos, se tem comunhão com os seus irmãos. E o terceiro teste é o teste doutrinário, que tem a ver com o correto ensino da pessoa de Cristo, de que Jesus é o Cristo, de que Jesus veio em carne e que ele realmente morreu pelos nossos pecados. Então, existem esses 3 testes e a carta então vai girar ao redor desses 3 testes que ele já apresentou até aqui, como nós vimos. Então, a partir daqui, você vai ver esses temas se repetindo e João vai voltar a falar desses temas, só que cada vez que ele fala, ele traz um novo olhar, ele traz uma nova nuance. Então, ele está tratando ainda desses 3 testes, mas cada vez que ele fala desses testes, ele traz novos elementos, ele traz novos exemplos, ele traz uma visão diferente a respeito disso. Então, quando ele vem a partir de agora, nesse texto que nós lemos hoje, dos versos 28 do capítulo 2 até o verso 3 do capítulo 3, João está falando a respeito da esperança da vinda de Cristo e de como essa esperança, ela deve gerar em nós. Essa esperança tem características e que o verdadeiro cristão que está aguardando a volta de Cristo, que tem essa esperança da volta de Cristo, essa esperança carrega determinadas características. Então ele vai trazer aqui 5 características do cristão que está realmente com esperança, que está aguardando a volta de Cristo. Essa é uma forma de ele tratar e de apresentar de uma outra maneira os testes do amor e da obediência. Então, como ele começa falando desses testes? Qual é a primeira característica que ele destaca dessa esperança? E ele fala aqui no verso 28, e agora, filhinhos, permaneçam nele.
Esse permanecer tem a ver com perseverar. O que João está dizendo aqui, que essa esperança, permaneçam nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados. Ele está falando da volta de Cristo, ele está falando de quando Cristo se manifestar em glória e vier para buscar a sua igreja. Ele está dizendo que nós devemos permanecer. Então aquele cristão verdadeiro que está aguardando a vinda de Cristo, que tem a esperança da volta de Cristo, esse cristão, ele vai perseverar na fé. A perseverança na fé é uma característica daqueles que têm real esperança da volta de Cristo. Ele olha para as situações ao seu redor, ele entende que o mundo não é como deveria ser, sabe que vai ter dificuldades, sabe que não vai encontrar nessa vida a paz plena, uma vida completamente livre de dor e de sofrimento, mas ele está com os olhos colocados na volta de Cristo, e ele sabe que Cristo vai voltar, e isso faz com que ele persevere diante de todas as dificuldades. Ele continua crendo, ele continua avançando, ele continua firme na pessoa de Cristo, porque ele tem essa esperança. Então, uma marca da esperança do verdadeiro cristão é a perseverança, ele persevera na fé. Qual é a segunda característica daqueles que têm fé, daqueles que esperam a volta de Cristo? Verso 29. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. A esperança da volta de Cristo nos faz ficarmos vigilantes. Se temos a certeza de que Cristo vai voltar, se temos a convicção plena de que Ele vai voltar, nós vamos ficar vigilantes do nosso comportamento. Nós vamos estar buscando transformar a justiça num hábito na nossa vida. Nós não queremos ser surpreendidos, nós não queremos ser encontrados em falta. Não que isso seja o determinante da salvação, mas aquele que está convicto, que ama, que anseia pela volta de Cristo, quer ser encontrado por Cristo praticando a justiça. Porque essa é a característica daquele que é nascido de Deus. O verbo que João usa aqui para falar do nascimento, aquele que é nascido de Deus, é o mesmo verbo que Jesus usa quando está falando com Nicodemos a respeito do novo nascimento. Então ele está falando aqui pessoas que nasceram de novo, pessoas, verdadeiros cristãos, aqueles que verdadeiramente creem e confiam e esperam a volta de Cristo, estão lutando, estão batalhando para que a sua vida seja cheia de justiça, que ele tenha a justiça como um hábito, que a justiça, que os atos de justiça na sua vida estejam sempre cada vez mais presentes, porque ele quer ser encontrado dessa forma. Aquele que aguarda verdadeiramente o Senhor Jesus tem o seu comportamento afetado, porque ele quer praticar a justiça, porque ele sabe que Jesus é justo. Terceira característica da esperança daquele que aguarda Cristo: ele tem uma visão grandiosa e maravilhosa do amor de Deus. Verso 1 do capítulo 3. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. João aqui traz uma expressão de espanto. Vejam que grande amor o Senhor tem nos concedido, porque Ele nos fez seus filhos. O verdadeiro cristão, aquele que está aguardando a volta de Cristo, que tem esperança na volta de Cristo, essa esperança carrega em si uma visão maravilhosa do amor de Deus, porque sabe que a sua salvação começou no amor de Deus por Ele. Nós que somos cristãos, olhamos para a salvação que Deus tem, olhamos para a adoção que Ele nos deu, pelo fato de Ele ter nos transformado de criaturas em filhos.
e contempla essa obra, e contempla esse feito, e contempla esse amor, e diz: eu quero que ele volte logo, porque eu quero ter logo comunhão, eu quero ter logo uma união perfeita com esse Deus. Porque nós sabemos que quando Jesus voltar, nós teremos uma união perfeita, e uma harmonia perfeita, porque nós seremos livres do corpo do pecado, nós seremos livres da presença do pecado, e receberemos um corpo glorificado, e nós viveremos em harmonia com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, numa eterna e santa comunhão. E isso é o anseio do verdadeiro crente, ele espera isso, ele olha para esse amor, ele confia nesse amor, e ele quer mais desse amor. Quando digo quer mais, não porque Deus vai dar mais amor, mas é porque nós estaremos mais aptos para desfrutar desse amor. Porque o que nos impede hoje de viver plenamente um relacionamento de harmonia e completa união e perfeição com Deus é o pecado. Que embora já esteja derrotado, embora a nossa sentença já tenha sido anulada por conta da obra da cruz, o pecado está presente na nossa vida. E o verdadeiro cristão, ele tem essa esperança que aguarda o dia onde esse amor poderá ser vivido de maneira plena e completa, sem nenhuma mancha, sem nenhuma barreira. Porque esse amor já está presente, já está disponível, mas nós ainda não temos a plena capacidade de desfrutar desse amor. Então, a esperança do verdadeiro cristão carrega também essa característica, que se compara com a quarta característica, que é a semelhança com Deus. Verso 2 do capítulo 3. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A esperança do cristão diante da volta de Cristo está carregada de um desejo de ser completamente transformado, de ser modificado e ser conformado, no sentido de nós sermos conforme Ele é. Nós vamos ser parecidos com Ele, nós seremos como Ele. E que esperança maravilhosa é essa, irmãos? Porque eu não sei vocês, mas tem hora que eu me canso de mim, eu me canso das minhas inclinações, dos meus pensamentos, eu me canso de mim. Eu não quero ser assim, e eu anseio pelo dia que eu não serei mais assim, e eu não terei mais os pensamentos que eu tenho, eu não terei mais os desejos que eu tenho, eu não terei mais as reações que eu tenho, não serei mais irado, não serei mais inclinado a coisas que Deus não gosta. Então o verdadeiro cristão, ele está aguardando ansiosamente ser transformado, porque ele sabe que quando Jesus vier, nós seremos completamente livres desse corpo de pecado e seremos parecidos com Ele. Existe aqui nesse versículo uma tensão, né? Amados, agora somos filhos de Deus. Ele fala de um já, mas ele fala também de um ainda não, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Nós seremos semelhantes a Ele, ainda não somos. Então existe aqui uma tensão no fato de que nós já somos filhos de Deus de fato, porque Deus já nos adotou em Cristo de fato, mas ainda não carregamos todas as características da família de Deus. O nosso DNA ainda não está puro, nós não somos a cara do pai, né? Olhou para o filho, viu o pai. Nós não somos assim, ainda. Mas o verdadeiro cristão, eles têm uma esperança carregada dessa expectativa de ser parecido. E quem tem a plena convicção de que Jesus de fato vai voltar, de quem tem realmente essa fé, ele vive nessa expectativa. Então, a sua esperança tem essa característica,
Então, só para recapitularmos, antes de chegarmos na quinta, a primeira característica é a perseverança. Quem tem a esperança da volta de Cristo persevera na fé. Ele também busca a justiça como um hábito, e ele quer ter uma vida que pratica a justiça cada vez mais. Essa pessoa e essa esperança também tem a característica de estar confiante no amor de Deus, confiante nesse amor que nos tornou filhos de Deus. E pelo fato de nós termos sido tornados filhos de Deus, nós também temos essa esperança de sermos transformados, carregamos esse anseio de sermos transformados. E por fim, coroando todas essas características, na esperança de um verdadeiro cristão pela volta de Cristo, há um desejo de ser puro. Verso 3 do capítulo 3. E todo o que tem essa esperança nele, ou seja, essa esperança de que ele virá, essa esperança de que ele vai se manifestar, o que essa pessoa faz? Purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Percebem que ele está falando, quando João está falando aqui das características da esperança do cristão em relação à volta de Cristo, ele está tratando do teste moral, do comportamento, de como a pessoa se comporta, de como essa esperança afeta a nossa maneira de viver. Ele está dizendo que um verdadeiro cristão tem que ter essas características, um anseio pela volta de Cristo, um anseio que é carregado de justiça, que é carregado de perseverança diante das dificuldades, que é carregado de semelhança de Cristo, que é carregado por um desejo de ser puro. João está tratando aqui do teste moral, só que está trazendo um outro olhar, está trazendo outros elementos. Então, aquele que é verdadeiro cristão, aquele que realmente nasceu de novo, que é nascido de Deus, ele tem uma expectativa ardente pela volta de Cristo, e essa expectativa é carregada dessas 5 características que nós falamos aqui. Então ele prossegue, falando agora, continua falando aqui do teste moral, dos versos 4 ao 10 do capítulo 3, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Vejam que aqui ele traz uma nuance diferente do que quando a gente leu lá no começo, né? Quando ele fala de luz e trevas, e aqui está algo mais preto no branco, né? Quando ele fala aqui no capítulo 1, verso 5, a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Vejam como ele fala de luz e de trevas, falando de pecado, como luz como sendo santidade e trevas sendo pecado, porque ele diz aqui: e vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado, e nele não existe trevas. Mas aqui, quando ele fala de andar nas trevas, ele é mais absoluto, né? Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Aqui ele traz um nuance de dizer: aquele que está em Cristo, ele não vive pecando. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Ele não diz aqui que a pessoa não peca, ele diz que essa pessoa não vive na prática do pecado. Eu já tinha falado disso quando falei lá do capítulo 1, mas aqui ele é mais claro. E todo aquele que vive pecando, ou seja, todo aquele que anda nas trevas, todo aquele que tem o pecado como regra na sua vida, como uma constante na sua vida, esse não conheceu a Deus. Irmãos, nós vivemos nessa vida e pecamos. Quem diz que peca, que não peca, mente. João também diz isso lá no início. Nós pecamos, mas nós não podemos
viver pecando. Nós não podemos ter a nossa vida marcada majoritariamente pelo pecado. O pecado, ele precisa ser um acidente de percurso. O pecado precisa ser algo que não é proeminente em todo o tempo. Porque senão, nós temos em nós nós não estamos passando no teste moral de quem é um verdadeiro cristão. E quando você vê um mestre, quando você vê alguém que se apresenta como um mestre e quer trazer a palavra de Deus e quer ensinar a palavra de Deus, essa pessoa não pode ter uma vida de prática de pecado. Porque se vocês se lembram, o teste que João está fazendo aqui, primariamente, é para que eles possam identificar os falsos mestres. E como um bônus, a gente tem nas mãos um espelho, onde a gente pode se olhar e identificar como é que está a nossa vida cristã, como é que está o nosso relacionamento com Deus. Então ele prossegue: filhinhos, não se deixem enganar por ninguém, não importa quem fale, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Irmãos, eu tenho acompanhado muitos falsos mestres que estão tendo voz nessa era de internet. A internet é um lugar onde todo mundo pode colocar a sua fala, né? Todo mundo pode gravar um vídeo e colocar, todo mundo pode ir lá e dizer o que quer, falar o que quer. Mas a grande verdade é que quando você tem a carta de João nas suas mãos, você vê, porque você consegue identificar esses falsos mestres, porque eles estão lá dizendo que não é pecado aquilo que é pecado. Eles estão lá dizendo que você pode fazer aquilo que Deus não quer que você faça. Eles estão lá ensinando que tudo aquilo que nós aprendemos ao longo da nossa vida cristã e tudo aquilo que foi ensinado na igreja ao longo da sua história está errado, é mentira e que nós fomos enganados. Irmãos, isso é procedência maligna. Não pensem que isso acontecia apenas nos tempos de João. Isso acontece hoje. Existem muitos falsos mestres querendo enganar a igreja, dizendo que não é pecado aquilo que é pecado, dizendo que podemos agir e fazer quando não podemos. Não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. E ele continua: todo aquele, verso 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aqui ele sendo claro novamente, não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina, e esse não pode viver pecando. Por quê? Porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. E aqui a gente percebe já que ele vira para o outro teste, e ele sai do teste moral, e ele diz que agora, ele inicia uma sua fala falando agora do teste social, o teste do amor, o teste da comunhão. Ele já trabalhou a questão do pecado, ele já faz aqui a oposição entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, porque eles são identificados pelas suas obras, pela sua maneira de se viver, e ele então diz, o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Então agora, do 11 ao 24, ele vai falar desse teste social, que tem a ver com o amor. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. E aí ele começa a trazer os exemplos. Não sejam como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. O que João está dizendo aqui é que, se nós somos filhos de Deus, os filhos do diabo vão se levantar contra nós.
eles vão nos odiar. Mas que nós, sendo filhos de Deus, nós devemos amar, porque o não amor, o ódio, o assassínio é característica dos filhos do diabo. Então ele continua: irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Verso 15: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Vocês percebem aqui, irmãos, que ele traz aqui uma sequência de equiparações. Ele começa dizendo aquele que não ama, né? Quem não ama permanece na morte. E depois ele no 15 ele diz todo aquele que odeia. E ele diz que quem odeia é assassino, ou seja, não amar é a mesma coisa que odiar. Não pense que amar, que odiar é simplesmente você ter uma ação belicosa, ter um sentimento belicoso contra outra pessoa. Ele está dizendo aqui que quem não ama permanece nas trevas. Não amar tem o mesmo efeito de odiar. Eu não tenho nada contra não, mas por mim ele que fique lá e ele que se resolva lá, cada um no seu quadrado, cada um com seus problemas. Não quero ter parte com ele, não quero ter nenhum tipo de contato com ele, ele lá, eu aqui, e cada um vive a sua vida. Assassino. Porque ele diz que quem não ama é igual a quem odeia, e quem odeia é igual a um assassino. Percebem? O quanto isso é importante e o quanto cada dia mais a nossa sociedade e a igreja tem sido influenciada por essa sociedade, onde cada um está vivendo mais a sua própria vida, né? Quando a gente lê a respeito da igreja bíblica, a igreja do primeiro século, e eu não estou romantizando a igreja do primeiro século, tá, gente? Tinha problemas, porque se não tivesse problema, não tinha tanta carta, né? As cartas foram escritas porque tinham problemas. Não estou romantizando a ideia da igreja do primeiro século. Mas percebam que a vida era muito mais comunitária. Hoje, a igreja, por estar se amoldando ao mundo, nós estamos cada dia mais isolados e a gente se encontra aqui, apenas. Nós não vivemos mais em comunidade, nós não vivemos mais em comum. E isso é algo que às vezes tem sido ensinado, às vezes, até mesmo ensinado. Cuidado com quem você bota na sua casa, cuidado com quem você deixa entrar, e pega alguns textos lá, de quando o rei Ezequias mostrou as coisas lá para o rei, e o rei depois veio tomar tudo, e diz, cuidado. Irmãos, temos que ter cuidado? Sim, mas não use isso como desculpa, como ocasião, para nós vivermos cada um na sua vida, cada um isolado na sua vida. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos família, nós somos uma comunidade. E nós precisamos lutar contra o espírito desse mundo que tenta colocar cada dia mais cada um dentro da sua casa. E às vezes dentro de casa está cada um no seu mundo. Está um com o celular na mão aqui, o outro fazendo outra coisa lá, e às vezes tem 4, 5 pessoas dentro da mesma casa, cada um num mundo completamente diferente. E se dentro de casa é assim, aqui também vai ser mais ainda. Então nós precisamos estar atentos, porque não amar é odiar, e odiar é assassinar. E ele aqui diz ainda, ele avança: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E aí o parâmetro só sobe, né? Ora, se alguém possui recursos desse mundo
e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Temos, irmãos, a falsa ideia de que o amor é um sentimento. E se eu olhar, porque quando a gente se apaixona, né? Pensa aí na vez que você se apaixonou por alguém, né? E você olhou para aquela pessoa e o seu coração acelerou, e você começou a sentir coisas, né? E alguns falam de borboleta voando no estômago, e uma série de coisas que acontecem, e você, a respiração fica mais forte, porque você se apaixonou. O amor bíblico não tem absolutamente nada a ver com isso. O amor bíblico é um amor de ação. É um amor que não depende de borboletas voando no estômago. É um amor que não depende de coração acelerado. Eu não tenho que olhar para a pessoa e esperar. Não estou sentindo aquele amor. Não bateu ainda. Vou esperar mais um pouco. Vou orar mais. Vou orar mais para ver se quando eu olhar para aquele irmão, para ver se eu tenho aqui algum efeito, algum sinal, porque o amor, não amei. Não amei. O amor bíblico não é isso. O amor bíblico é um amor que se manifesta nas ações, em gestos. É quando a gente se move na direção da pessoa para fazer o bem para ela, para estarmos na vida dela, agindo para o bem. Isso é amar. Não devemos amar de palavra, nem da boca para fora, dizer, eu te amo, meu irmão. E eu sempre digo isso, né? Quando a gente tem aqueles cânticos, né, que a gente tem que olhar para o irmão, né? Como é precioso, irmão. Tá? E ninguém fica à vontade, já repararam isso? Isso é uma característica, isso é um sinal de que tem algo errado entre nós, irmãos. A gente não pode se conformar de não estar à vontade de olhar para o irmão e dizer, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus. Porque quando a gente fala, e se a igreja está cheia, e fica, aí as pessoas já fecham logo o olho, né? Como é precioso, irmão. Porque a gente tem um incômodo, porque de fato, talvez o nosso amor não seja tão amor assim. Então a gente precisa trabalhar nisso, que essa palavra nos alerte, porque João está falando de testes, e a gente precisa analisar a nossa vida diante de Deus. E nisto conheceremos que somos da verdade, verso 19, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Então agora, João vai começar a falar de 3 benefícios de se amar verdadeiramente, de amar não de boca, de amar não de palavra. Aqueles que amam de fato, aqueles que amam como Jesus ama, aqueles que realmente entendem que o amor cristão não é um sentimento apenas, mas é ação, é um mover na direção da pessoa. Esses que têm esse amor, que vivem esse amor, eles têm 3 benefícios que ele começa a falar aqui, verso 19 ao 21. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. O que João está dizendo aqui? Se nós amamos de fato, se nós realmente olhamos para o nosso irmão e nos movemos em direção a ele, e temos no nosso coração um amor que é capaz de dar a vida por ele, e de suprir as suas necessidades quando eu tenho possibilidade, se nós temos realmente esse amor, nós conhecemos, nós sabemos que somos da verdade. Você pode ter certeza da sua salvação. Esse é o primeiro benefício. Se você ama de fato o irmão, se você ama de fato as pessoas, você pode ter certeza de que você realmente é um nascido de Deus. Você nasceu de novo.
tranquilizaremos o nosso coração. E é claro que a gente às vezes pensa, a gente duvida, às vezes a acusação do diabo sobre nós, e nós estamos num dia ruim, e pecamos, e o diabo está ali apontando para a gente, e às vezes a gente pode realmente cair em dúvida, mas essa vida de amor, mesmo que o nosso coração nos acuse, Deus é maior, e nós podemos confiar de que justamente por termos esse traço, por termos essa característica de amar de fato, como a Bíblia diz para amar, nós podemos ter confiança diante de Deus, de que nós somos filhos, e de que nós nascemos de novo, e de que nós somos salvos. Agora, se não amamos, nós perdemos esse benefício, e ficamos o tempo inteiro sujeitos à acusação e à dúvida. Será que eu sou realmente nascido de Deus? Será que sou realmente nascido de novo? Será que sou salvo mesmo? Então ame, meus irmãos, porque você vai poder tranquilizar o seu coração e ter confiança diante de Deus. Essa é o primeiro benefício de quem ama. O segundo benefício de quem ama, qual é? Verso 22. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Irmãos, o amor é a essência da obediência a Deus. Quando o mestre da lei pergunta a Jesus qual é o maior mandamento, ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu ser, com toda a sua alma, e também diz, e também amar o próximo como a ti mesmo. Nisso se resume a lei. Se você ama a Deus e ama o próximo, você está cumprindo a lei, você está obedecendo a Deus. Então o amor é a expressão máxima, é a essência da obediência a Deus. Então, se nós estamos vivendo em conformidade com o reino, ou seja, se nós amamos, nós estamos vivendo de acordo com a lei, vivendo de acordo com os parâmetros do reino. E se nós vivemos em conformidade com o reino, se o nosso coração está alinhado com o reino, é porque os nossos pedidos em oração estarão alinhados com a vontade de Deus. E nós teremos as nossas orações respondidas, porque nós estaremos com o coração de acordo com o coração de Deus. E os nossos pedidos não serão pedidos que estão enquadrados lá na fala de Tiago, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para os vossos próprios deleites, para a sua própria satisfação. Se nós tivermos um coração que realmente ama, como Deus manda amar, se nós tivermos um coração que realmente ama, como a Bíblia diz que é amar, as nossas petições estarão de acordo com a vontade de Deus. E nós teremos as nossas orações atendidas. Esse é o segundo benefício, orações atendidas. E qual é a terceira? O terceiro benefício, a terceira bênção de amar como Deus manda amar. Verso 24: quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Você tem o próprio Deus habitando em você. Se você ama como Deus manda amar, se você ama como a palavra diz para amar, se você não ama da boca para fora, se você ama de fato e de verdade, você pode ter a certeza de que o Espírito de Deus está em você, que o próprio Senhor, que o próprio Criador do universo, que o sustentador de todas as coisas, que o grande Deus, ele habita em você. Então só tem benefícios em amar. É um teste? É um teste. Mas aqueles que amam têm benefícios. Então, irmãos, que você possa analisar a sua vida, analisar o seu coração. E que você possa se debruçar sobre essa carta, sobre esse texto que nós lemos hoje, e meditar, porque isso é algo que mais ninguém pode fazer. Nós não estamos sendo chamados aqui nessa noite para apontar uns para os outros. Nós estamos sendo chamados aqui nessa noite para verificarmos o nosso coração. Você está encontrando elementos, você está recebendo elementos
para avaliar os falsos mestres que estão por aí. E estão por aí sim, irmãos. Cuidado, eles estão por aí. Não estão mais batendo de porta em porta como batiam na época de João, mas estão nos celulares, nos computadores, estão aí na internet, estão entrando nas nossas casas, sim. Os nossos filhos, na mente dos nossos jovens, estão. Mas nós temos aqui os elementos para identificarmos esses falsos mestres, mas também temos um espelho para analisarmos a nossa vida e vermos como está o nosso coração e nos aperfeiçoarmos em Deus. Que você possa amar mais, que você possa viver mais como filho de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado por ser esse Pai amoroso, que nos repreende quando é necessário. Obrigado por ser esse Pai amoroso que tem na sua palavra advertências para nós, para que nós possamos nos corrigir. Obrigado por ser esse Pai que não nos deixa ser enganados, nem mesmo por nós mesmos, nem mesmo pelo nosso coração. O Senhor, amorosamente, como Pai que é, nos chama, nos mostra, nos revela, nos ilumina, para que possamos identificar aonde erramos, aonde precisamos ser aperfeiçoados, aonde precisamos avançar, em que direção devemos ir, para que amanhã nós sejamos melhores do que hoje, para que amanhã nós estejamos mais parecidos com teu Filho. Oh Deus, que a esperança da vinda do teu Filho, que a esperança da volta de Jesus nos molde, que nós possamos ter a esperança com as 5 características que João descreve aqui, e que nós possamos amar de fato, amar de verdade, para podermos desfrutar dos 3 benefícios que João fala aqui. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, porque precisamos. Não nos deixe ser moldados pelo mundo, não nos deixe viver da maneira que o mundo quer que vivamos. Nos ajuda a viver da maneira que o Senhor quer que nós vivamos, para a glória do teu nome. Agora eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos leve em paz, nos guarde de todo mal, e que possamos chegar nos nossos lares com essa palavra gravada no nosso coração, e que teu Espírito nos leve a meditar nela, não somente hoje, mas ao longo de toda essa semana. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém.